Hi, how are you? Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos, iniciando lá na page 27, lá na página 27, certo? Na página 27 nós temos ali dois conteúdos. Na verdade, o uso do wish e o uso do if only, certo? Porém, assim como eu fiz com relação às condicionais, eu vou separar em duas partes esse conteúdo para ficar mais simples, para ficar mais fácil para nós entendermos, ok? Então, eu separei esse conteúdo, então na aula de hoje nós vamos trabalhar com isso aí, ó. Forming sentences with wish. Então, formando sentenças com wish. Como nós tínhamos estudado lá atrás, nós tínhamos visto wishes and regret, né? Que então seriam os desejos e os arrependimentos. Só que neste caso aqui, o wish ele vai ser utilizado com outro propósito, né? No sentido de gostaria, quando a gente gostaria de algo, tá? Em uma determinada situação no presente ou no passado, ok? Então, para a gente iniciar, eu coloquei ali, ó, wish, usado para falar de um desejo para que algo no presente ou no passado fosse diferente. Então, o uso do wish, ele se assemelha bastante ao uso das condicionais que a gente havia estudado, tá? Olha ali os dois exemplos que nós temos. Primeira situação, está chovendo e o menino ele está sem o guarda-chuva. I don't have an umbrella. I wish I had an umbrella. Então, eu não tenho um guarda-chuva. Eu gostaria, né, que eu tivesse um guarda-chuva. Então, neste caso, o uso do wish ali está sendo empregado para falar sobre o desejo que ele tinha de que essa situação no presente ela fosse diferente caso ele tivesse trazido o guarda-chuva com ele, ok? Olha a segunda. I walked in the rain yesterday. I wish I hadn't walked in the rain yesterday. Eu andei na chuva ontem. Eu gostaria que eu não tivesse andado na chuva ontem. Certo? Então, neste caso, ele também, a gente analisa a partir de qual situação? Ele pensa que essa situação no presente ela seria diferente caso ele tivesse feito algo diferente no passado, certo? Então, são dois exemplos aí do uso do wish dentro desse contexto que a gente está estudando agora, ok? A partir disso, nós temos a questão da letra A ali para nós assinalarmos, tá, pessoal? Sobre o uso da palavra wish dentro destas situações. In the situation illustrated above, the word wish is used to. Então, na situação ilustrada acima, a palavra wish é usada para 1. Talk about future possibilities. 2. Talk about past habits and events. 3. Convince others that they are right. 4. Talk about the desire for a present or past situation to be different. 5. Talk about preferences. Então vamos ver. Será que o wish é usado para falar sobre possibilidades futuras? Para falar sobre eventos e hábitos passados, para convencer que o outro, né, que os outros estão certos, para falar sobre o desejo para que uma situação no presente ou no passado seja diferente ou fosse diferente, ou para falar sobre preferências. Então, de acordo com o que a gente viu, né, que eu expliquei para vocês anteriormente ali, ele é usado para falar sobre o desejo para que algo, para uma situação no presente ou no passado, para que essa situação fosse diferente. Então, a alternativa correta aqui é a number 4, é a número 4. Certo, pessoal? Então, assinalem ali. E agora,
como que fica a estrutura deste wish? Então, eu coloquei aqui, ó. Quando nós falamos de um desejo para mudar uma situação no presente, tá? Ela pode ser um desejo de mudança no presente ou no passado. No presente, desire to change present situations, nós usamos esta estrutura. O wish e o verbo no passado simples, que corresponde à segunda coluna da lista de verbos. Lembra que vocês têm a lista de verbos, eu já passei ela para vocês, mas vocês encontram também na internet com facilidade. Ou então, se o verbo não está na segunda coluna da lista, se você não acha esse verbo na lista, ele é um verbo regular. E nós acrescentamos o de, ed ou ied, tá? Então, para mudar situações no presente, eu uso o wish e o passado simples do verbo. Olha o exemplo ali que eu retirei lá do texto que a gente viu. I don't have an umbrella. Eu não tenho um guarda-chuva. Eu gostaria que eu tivesse um guarda-chuva. I wish. Eu gostaria. Aí a gente repete o sujeito de novo, pessoal, antes do verbo. Ó. I wish I had an umbrella. Então, o wish é a estrutura que eu falei para vocês ali. E o had é o passado do verbo have, que no caso, o verbo ter vai lá para o passado na segunda coluna, como a gente viu. Então, I wish I had an umbrella. Segundo, quando nós vamos falar de situações no passado, ou então que também consiste em arrependimentos, né? Então, desire to change past situations and regret. Nós usamos o quê? O wish e o past perfect. Vocês devem estar lembrados do que é o past perfect. A gente usa o had, ou se for na negativa, hadn't, e o verbo na terceira coluna da lista de verbos. Certo? Terceira coluna. Se o verbo não está lá, é porque o verbo tem que receber de, ed ou ied. Olha o exemplo que a gente tem. I walked in the rain yesterday. Então, eu andei na chuva ontem. I wish, eu gostaria. Aí nós repetimos o sujeito de novo. I, e formamos ali o past perfect. Hadn't walked in the rain yesterday. Eu gostaria que eu não tivesse andado na chuva ontem. Certo? Então, no caso, se a frase era afirmativa, a frase que vem aqui na sentença do wish, ela vem na negativa. É sempre assim. Lembra que se uma frase é afirmativa, a outra é na negativa. Se uma frase vem na negativa, a frase seguinte vem na afirmativa. Ok? Então, a partir disso aqui, nós temos a letter B. Nós temos o exercício B, onde nós temos que assinalar a estrutura correta quando nós estamos usando o wish. Nós temos que marcar tudo que for verdadeiro aqui. Number 1. Wish plus simple past is used to talk about a desire to change past situations. O wish mais o simple past é usado para mudar as situações no passado. Não é no passado, né? É no presente. Então, a número 1 está errada. 2. Wish plus simple past is used to talk about a desire to change present situations. O wish e o simple past é usado para falar sobre o desejo de mudar situações no presente. Yes, sim, essa está certa. Então, assinalem a number 2. 3. Wish plus simple present is used to talk about a desire to change present situations. O wish mais o presente simples, nós falamos ali de presente simples, nós não falamos, então a gente já descarta de cara esta número 3. 4. Wish plus past perfect is used to talk about a desire to change present situations. Então, o wish mais o past perfect
é usado para falar sobre um desejo de mudar situações no presente? Falsa também, já foi ali em cima a situação no presente. E a última, wish plus past perfect is used to talk about a desire to change past situations and regret. Então, o wish mais o past perfect é usado para falar sobre um desejo de mudar situações passadas e arrependimentos? Sim, de acordo com o que a gente havia visto na estrutura ali atrás, nós usamos essa estrutura aqui, o past perfect, para falar de situações no passado e para falar também de arrependimentos. Então, as que estão corretas são a number 2 e a number 5, a 2 e a 5. Ok, pessoal? Uma coisa que é muito importante, pessoal, e a gente já falou anteriormente, é esse backshift, né? Que backshift é, na verdade, um retrocesso. Se está no simple present, a gente sempre joga no simple past. Se está no present continuous, a gente joga para o past continuous. Então, a gente sempre tem que estar atento ao tempo verbal de cada frase. Tá? Porque se a frase está, por exemplo, usando ali o can, quando a gente vai reescrevê-la, nós passamos usando o could. Se ela está com o could, nós passamos usando o can. Tá? Então, este quadrinho, ele está presente lá na página 25, na page 25. Tá? Então, sempre que for necessário consultar, nós recorremos ali à página 25. Ok? Dando sequência, nós temos então ali na página 27, na page 27, o exercise 7, o exercício 7. Nós temos que formar sentenças usando esse wish, tá? Que a gente aprendeu ali e fazendo as alterações nas frases de acordo com o que for necessário, ok? Então vamos ver o que nós temos. Na letra A, I am short. Então, eu sou baixo. Essa frase está no presente. Então, nós temos que fazer esta frase no passado. Então, lá, ó, eu gostaria que eu não fosse baixo. I wish. Então, se está no presente, como que fica o verbo to be no passado? É was ou were. Só que vocês lembram que quando a gente tem a primeira pessoa do singular, o I, a gente usa o were para todas, a gente usa was, só que quando a gente está falando das condicionais aqui, das sentenças que dependem de uma condição ou para mudar uma condição, nós usamos o were para todos os sujeitos. Então é por isso que fica I were, you were, he were, she were, tá? Mas aqui, ó, a frase estava no presente, com o verbo to be. I am. O passado do verbo to be, então, vai ser o were. Já que a primeira frase era afirmativa, a segunda passa na negativa. I wish I weren't short. Letter B. Letra B. Anne can't sing. Então, ó, a Anne não pode cantar. Anne wishes. Como eu estou falando da Anne, eu repito agora ali o pronome. She. Olha agora lá o que o professor explicou anteriormente. Nós tínhamos o can't e estava na negativa. Como que nós trocamos? Se tá can, fica could. Então, se era negativa, vai ficar afirmativa agora. Anne wishes she could sing. Então, a Anne gostaria que ela pudesse cantar, certo? Olha a letra C, pessoal. We ate too much yesterday. Então, nós comemos muito ontem. Então, a frase está no passado simples. Nós vamos ter que passar aqui com o uso do past perfect. Certo? A frase era afirmativa, nós vamos fazer aqui na negativa. Então, we wish we hadn't.
Então, a gente usa na negativa o had. Ó, hadn't eaten, que é o verbo eat na terceira coluna, too much yesterday. Nós comemos muito ontem. Nós gostaríamos que nós não tivéssemos comido muito ontem. Ok? Próximo, pessoal. Letter D. Paul didn't study for his test. O Paul não estudou para a prova. Então, ó, passado simples na negativa. Nós vamos passar para o past perfect na afirmativa. Então, Paul wishes he had studied for his test. Então, o Paul não estudou para a prova. O Paul gostaria que ele tivesse estudado para a prova. Certo? E they work every day. Eles trabalham todos os dias. Então, eles trabalham. Presente. Afirmativa. Vai para o passado na negativa. They wish they didn't work every day. Então, eles trabalham todos os dias. Eles gostariam ou desejariam que eles não trabalhassem todos os dias. E a letter F. I missed my favorite TV show last night. Eu perdi o meu programa de TV, né, o meu show de TV favorito, na noite passada. Então, passado simples na afirmativa. Vai para o past perfect na negativa. I wish I hadn't missed my favorite TV show last night. Ok, pessoal? Então é isso. Eu fiz aí com vocês este exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem voltar ali na explicação, lá onde eu tinha colocado para vocês o backshift, que ajuda bastante, né, o tempo verbal que a gente tem que fazer as trocas. Se uma frase é afirmativa, a outra vai na negativa e vice-versa, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, certo? Vou propor alguns exercícios para que vocês façam com relação ao uso desse wish, que a gente acabou de estudar hoje. E aí, na aula seguinte, nós fazemos a correção para conferir como que ficou as respostas de vocês, ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios propostos e espero também que vocês façam os exercícios que forem propostos e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!